Fala aí, galera, vamos para mais um episódio do Pra Cima Podcast. Hoje está com a gente aqui Fábio Castro, nada mais nada menos que atualmente o vereador de Quissamã, né? Agora mais recente presidente da Câmara, mas que é particularmente para mim um amigo de longas datas, empreendedor, começou como ajudante de mecânico, foi empreendedor e depois vereador, enfim, tem uma longa história nisso aí e ele vai contar isso tudo pra gente aprender com toda a história dele, você vai gostar, não perde aí nada, nem um minuto desse episódio. Desde já vou te pedir, se você quiser já curtir aí, se inscreve no canal para não perder os outros vídeos que vai vir, né, pela frente. Então estamos aí, doutor Fabinho, como eu costumo brincar com ele de chamar, né, o Fábio Castro, eu chamo de Fabinho, amigo de longas datas. Fala aí pra mim, Fabinho, conta um pouquinho da sua história aí, como começou lá no início, lá você foi ajudante de mecânico, com quem, eu não me lembro bem a data, porque aí já não é mais a minha época já é quando você já era o empreendedor, né? Então fala pra mim como começou, se você sempre pensou como mecânico, foi outra área também, e depois como chegou a parte política aí, né? Fala pra nós aí. Marcelo, primeiro eu quero cumprimentar aqui, para quem vai estar nos assistindo aí, dar os meus cumprimentos, dizer que é um prazer para mim poder estar aqui, fazendo essa entrevista com você, esse podcast, e dizer que a nossa trajetória, ela tem uma história muito longa, né? Minha profissão, ela sempre foi mecânico, nunca tive outra oportunidade, tive essas outras oportunidades agora, mas a minha praia, como diz, sempre foi atuar na área mecânica. Minha primeira oportunidade foi até com um primo meu, Zé Cabeludo, que tinha uma oficina aqui Lembro muito. Uma oficina aqui, logo aqui perto do posto, né? Do Sim. Posto aqui do Matias. E ali, com 10 anos, até com o Dirceu, começou a trabalhar junto comigo de ajudante lá. E a gente aprendeu essa profissão. E dali a gente começou a seguir carreira. 10 anos de idade, naquela época podia-se fazer isso, que a gente tinha essa oportunidade. Nossos pais sempre nos colocavam junto na oficina para poder aprender a profissão. A idade para aprender hoje ainda pode, né? Que a galera não quer muito isso mais. Tem essa realidade também, mas antigamente era natural nossos pais falar que tínhamos que ir para aprender uma profissão, senão você não seria nada na vida. Exato. E um homem sem profissão, ele não tinha um amparo. Então a gente veio nessa linha. Meu pai também era agricultor aqui na cidade, trabalhava nessa área da lavoura, que estava aí como tratorista nessa usina de Quissamã, e eu fui aprender essa profissão. Trabalhei com o Zé durante vários anos. Com 15 anos eu fui para trabalhar com meu tio Zé Pé Grande também, na área da mecânica. Trabalhei até ali no Canto da Saudade, vários tempos. Um amigo Nelson também, que hoje trabalha aí nessas áreas, na área offshore da mecânica pesada. Os Zés marcaram história para você. Os Zés marcaram história. E depois disso eu vim trabalhar com Carlinho Gregório. Carlinho Gregório, Betinho, um grande parceiro, um grande amigo. Eu aprendi muito, me ensinaram. Foi ali que eu me tornei um profissional na área, porque são pessoas muito experientes que trabalharam muito pela nossa cidade, serviram muito aí a população de Quissamã. Trabalhou para a usina, prestando serviço para a usina, para as fazendas. Para Otávio Carneiro tomava conta daqueles carros. Ainda eu alcancei essa época ainda. Então, dali eu já saí para poder trabalhar também por conta própria. Montei, acho que a minha primeira oficina foi ali do lado do Hotel Salles. Eu lembro. Trabalhei ali do lado do Hotel Salles. Ali eu já comecei a empreender em várias coisas, tanto na área da oficina mecânica, já tinha botado autopeça, troca de óleo, lavador, pintura. Então lanternagem. Então essa área automotiva aí a gente Vale abraçou. ressaltar aqui que, por eu te acompanhar há bastante tempo, né, eu sempre te admirei pela questão de você dar sempre oportunidade às pessoas que queriam oportunidade, né? Você não se preocupava muito com a questão de experiência de trabalho, né? Os caras já tinham noção do que fazia. Eu lembro que o seu primo, se eu não me engano, Ricardo, né? Ele veio do Rio para cá e você deu oportunidade para ele no Lava Jato. Sim. Vários amigos nossos que estavam começando a criar uma estrutura de adolescente, ainda você já ensinava eles, dá oportunidade também. Não, sempre gostei de fazer discípulos, né? De preparar as pessoas e deixar elas no mercado de trabalho. Que se você for ver hoje, nós temos uma dificuldade muito grande de você ter profissionais nessa área, principalmente como mecânico, eletricista. Isso está entrando em extinção, porque muitas vezes o profissional não coloca essas pessoas para poder aprender. E eu sempre gostei e gosto de dar oportunidade às pessoas, realmente aqueles que querem
aprender, que querem seguir uma carreira, isso é muito importante. Dei muitas oportunidades, como para lavador, como para pintor, como para mecânico junto comigo, essas outras áreas, estendemos essa oportunidade. Hoje temos várias pessoas aí no mercado de trabalho. Temos aí Rodolfo, que trabalhou com a gente, hoje trabalha por conta própria. O Cristiano também veio de fora, trabalhou com a gente, mas era um profissional, também já trabalha por conta própria. Tem o Davi também, que trabalhou com a gente, hoje trabalha em Rio das Ostras. Tem esqueci o nome do rapazinho também que trabalhou comigo, hoje é um grande profissional em Macaé. Então tem uma rapaziada muito grande que passou pela gente, ficou aí, deixamos um legado de profissão para eles poderem dar continuidade a esse setor automotivo aí, que é muito interessante. Eu lembro que na época eu sei que quando a gente chegou a trabalhar junto um tempo, né? E eu lembro que na época você se preocupava em estar comprando cursos, né, da área automotiva de injeção que estava entrando para o mercado na época, né? De 96 para cá já começou a linha automotiva de injeção, 95, 96, né, são os carros de injeção, e você tinha preocupação de estar se atualizando, né, de comprar os cursos, e eu lembro que você citou alguns nomes aí, você colocava a galera para assistir aqueles vídeos, falou, assiste aí para você entender em que você está mexendo. Sim, né? Sim. Isso é uma coisa que marcava em mim, falou, pô, o cara ele não pensa em só ficar limitado ao que ele já sabe. Ele quer aprender mais, ele quer buscar oportunidade diferente. Aquilo me marcava o que você fazia. E eu acho isso muito importante. Eu acho que a gente vai prestar serviço para alguém. Eu acho que quando nós prestamos serviço para alguém, você tem que botar qualidade nisso. E os meninos que trabalhavam com a gente, que nos ajudavam, que estavam ali junto, para poder também ajudar a prestar esse serviço, eu cobrava deles. E todo mês a gente tinha um curso novo para poder estar sempre se atualizando. A área automotiva, ela alavancou de uma forma muito grande, a tecnologia desenvolveu. Na época que a gente chegou na oficina, a gente trabalhava na área do carburador, e veio a época da injeção, que infelizmente também deixou muito mecânico no meio do caminho, para trás. Essa rapaziada eu cobrava deles, falou assim, olha, se você quiser seguir no mercado de trabalho, você tem que estar preparado. E a tecnologia não está esperando não, ela está avançando a cada dia, e 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, a rapaziada tinha que estar na oficina, televisãozinha ligada naquela época, o DVDzinho, botava os vídeos ali, aula ao vivo ali, a gente estava assistindo. E não para de modernizar, né? Agora tá vendo os carros elétricos, daqui a pouco a parte mecânica já vai ficar carro hídrico, vai ficar, carro elétrico, vai ficar minoria. Só foi desenvolvendo nessa parte aí, graças a Deus, aqueles que aproveitaram a oportunidade, como eu sempre falo, a oportunidade ela passa, o tempo passa e não volta mais. Aqueles que aproveitaram, hoje já estão no mercado de trabalho, já exercem sua profissão, sustentam a sua família, já tem o seu sustento, tem um norte para poder seguir sua carreira aí. Você citou um negócio que eu acho interessante, você é aquele que aproveita a oportunidade. Agora, tem a galera também, cara, que fica esperando a oportunidade aparecer, né? Assim, não é porque você está do meu lado, mas eu te admiro como empreendedor da época já. Você era um cara que procurava oportunidade, você não esperava ela aparecer, né? Nossa, como você falou, cara, eu montei Lava Jato, eu montei oficina, eu tive oficina de pintura, ainda que você não entendia do assunto, talvez na parte de pintura ou Lava Jato, mas você procurava alguém que entendesse, né? A gente até estava conversando sobre isso aqui, né? A gente vai entrar nesse tema na questão das redes sociais. Às vezes a gente não entende do assunto, mas procurar alguém que entenda e para somar junto. Então você sempre procurava a oportunidade, mesmo sem ela aparecer, né? Eu lembro que uma vez eu falei assim, até você comentou comigo assim, Maia, por que você não pensa em montar tal negócio ou outro? Você me deu um palpite, eu falei assim, cara, eu fico pensando se realmente é a coisa certa. Você falou assim, rapaz, tem essa de ver se é a coisa certa, não. É entrar pra dentro, né? Até aquele ditado que você falava, daquele método, né, de Saman que a gente fala, é entrar pra moer e deixar acontecer, vai acontecer. Tem que arriscar. Tem que arriscar, exatamente. Não vai. A galera hoje tem medo aliás, não cresce, né? Às vezes deixa de dar um boom, deixa de alavancar porque tem medo de arriscar. Você falou a palavra certa, então, é o medo de arriscar. O desafio, para mim, eu vejo ele como um trampolim, que é nos momentos de desafio e de dificuldade que você aprende, que você se desenvolve. Não é porque você não sabe fazer certo tipo de coisa que você não possa aprender e não possa desenvolver ela e procurar conhecimento. Eu vejo que tudo que é um desafio é uma oportunidade de você cada vez crescer mais. Então, eu não tenho medo de encarar desafios, novas oportunidades. Então, a gente está sempre para ir incentivando também as pessoas para que ela possa também enfrentar esses novos desafios, porque isso aí é um aprendizado da nossa vida. Dá para perceber realmente que você não tem medo de novo desafio, até porque você está na área política agora. Justamente. Eu lembro que, assim que você falou que, eu vou entrar para
vou ver como é que funciona a questão da política, eu acho que eu quero ver se consigo ajudar de alguma forma no meio político. Eu até brinquei com você, a gente tem intimidade para falar sobre isso. Falei, rapaz, esquece isso, esse negócio de política dá trabalho, não é muito nossa linha, né? E você falou assim, não, é uma experiência nova e eu quero experimentar isso aí, vou tentar ver o que eu posso fazer aí para somar. E isso aí prova que você realmente não tem medo de novas oportunidades, de novos desafios. A política é um desafio muito grande. A política, pelo fato da política hoje ela ter uma imagem, principalmente pela população, muitas pessoas enxergam a política com uma imagem muito ruim. E isso às vezes nos incomoda. A gente que gosta de trabalhar, muito conservador, gosta de trabalhar nas coisas ali bem alinhado, a imagem da política nos traz isso. Mas a política em si não é a imagem que as pessoas trazem aí fora. A política, quem faz ela é o ser humano. Então, vai de acordo com cada um. Então, a oportunidade que eu tive na política, eu vejo que não existe caminho e porta melhor para se ajudar as pessoas do que a política. Ela traz um norte para a vida das pessoas. Isso eu estou falando da boa política. Sim. A boa política, ela transforma a vida da pessoa. Quando você fala em política, você fala em transformar as pessoas na educação, na saúde, na assistência, no transporte, na mobilidade. Então, é algo extraordinário para quem quer fazer a boa política. Eu tive a oportunidade, meu primeiro envolvimento com a política fui chamado pela prefeita Fátima para poder ser o coordenador de transporte dela na época, e foi um desafio para mim. A área técnica e a área da mecânica em si, para mim já não era grande, porque já era teu ramo. Já vim da área empresarial, já vim a parte que eu ia trabalhar era automóveis também, era manutenção, então tudo isso não foi uma novidade. A novidade para mim foi o trâmite, porque aqui fora você, para poder resolver algumas pautas, você consegue resolver... Vai se adaptando, né? Você consegue resolver com mais rapidez, só que dentro do sistema público você pega a parte dos trâmites que tem que percorrer. A compra de um parafuso hoje, ele tem que percorrer o trâmite da compra de um veículo, da compra de R$1 milhão, dependendo do que você vai comprar. Então, essas burocracias que a gente se adaptou e, graças a Deus, aprendemos, colamos com pessoas que realmente sabem trabalhar, que são pessoas concursadas, que estavam dentro do setor e nos ensinou muito. Mas o transporte para mim na secretaria foi um aprendizado muito grande. Peguei a parte do executivo, saber como que a máquina ali funciona, como que é todo aquele trabalho, e tivemos várias ações ali dentro que eu posso citar algumas delas. Por exemplo, nós chegamos na Secretaria de Transporte numa época em que um desafio, que o município se encontrava numa queda de arrecadação, que a receita do município caiu drasticamente devido à queda dos royalties. Então, foi lá embaixo uma arrecadação que, se eu não me lembro, na época era coisa de 160 milhões, que isso era quase só a folha do município. Então, muitas coisas teriam que ser cortadas. Então, você não tinha dinheiro para manutenção, chegava lá com os ônibus também tudo sucateado, os alunos sem ir para a escola, a população nas localidades mais distantes sem o transporte público para poder trazer. E chegamos ali foi na gestão da prefeita Fátima Pacheco, o vice Marcelo, com a dificuldade de como gerir aquilo ali sem dinheiro ainda, que o recurso muito pequeno. Mas graças a Deus a prefeita Fátima, junto com o Marcelo, junto com a equipe, umas pessoas muito dinâmicas, que partiu, não ficou presa só dentro do município, partiu para Brasília, partiu para o governo do estado, buscando recursos para que viéssemos trazer uma resposta dessa. E a gente também, com os nossos deputados, pedindo ajuda, e conseguimos socorrer e resolver essas questões. A receita, graças a Deus, foi melhorando e conseguimos alavancar e trouxemos uma resposta muito boa para a população. Então, isso mostra o quanto que a política feita com a intenção e a vontade de trabalhar e de ajudar e transformar a vida das pessoas, ela nos traz um norte e traz uma resposta para aqueles que estão lá na ponta. Então, hoje, eu te apresentando essas demandas que tinha, as faltas de carro para transporte de pacientes para fora do município, saber que não tinha carro suficiente para poder atender, saber que você não tinha o transporte
municipal para poder atender a população que estava distante, e toda essa demanda e você saber que aquilo é responsabilidade sua, junto com a equipe que está ali presente, e você tem que dar a resposta para a população. Eu gosto desses desafios, eu gosto dessas lutas, e isso, a gente que já é dinâmico, que já vem do trabalho, que gosta de trabalhar, que gosta de trazer resolução para a coisa, eu me adaptei muito bem. Então, quando conseguimos correr atrás de recursos, que as coisas foram melhorando, que compramos ônibus e começamos a trazer essa resposta para a população, compramos 60 veículos novos, entre máquinas, caminhões, emendas de parlamentares, vereadores também, secretários que saíram à busca desses recursos para poder nos ajudar, conseguimos transformar essa situação numa realidade totalmente diferente da que nós encontramos. Então isso aí isso te traz uma satisfação da realização desse trabalho e saber que você pôde contar com a equipe e você pôde fazer pela vida daquelas pessoas. Hoje, quando você vê várias pessoas tendo transporte para poder sair de casa, vir trabalhar, porque quando falamos de transporte público, talvez muitas pessoas não conseguem entender esse impacto na vida das pessoas. Você imagina uma pessoa que mora lá na beira da lagoa, ou que mora na Barra do Furado, em Machadinha, ou em Conde, que precisa vir ao centro pegar um ônibus para poder trabalhar. Então você já atingiu uma parte da economia onde a pessoa não pode trabalhar. Você imagina uma pessoa que se encontra precisando vir no hospital fazer um exame médico e não consegue vir até o centro. Então o transporte, ele mexe com a estrutura, com a vida dessas pessoas. Eu acho que na realidade você foi encontrado num setor que encaixa com você mesmo, né? Porque na época, eu lembro que antes de qualquer pensamento em política, você já, né, a gente frequentava cultos evangélicos e tal, e eu lembro que você já se preocupava em buscar a galera de Kombi ou de alguma forma os mais necessitados que não tinham condição de chegar até ali. Sim, então sim. Isso já é uma preocupação que você já tinha, aquilo que você falou. A política, quem faz, na realidade, é o ser humano, né? É quem está ali como humano. E a minha preocupação, na realidade, realmente, o que você falou, houve um preconceito no meio da política, né? Aquela trava no meio da linha política, porque realmente a política, por meio de muitas pessoas, foi se denegrindo. Mas a gente entende que realmente a política precisa de pessoas honestas, pessoas que têm boa índole, né? E a minha preocupação lá atrás, hoje eu penso um pouco diferente em relação a isso, a minha preocupação lá atrás é ver pessoas que têm uma índole legal, uma pessoa que está acostumada a fazer tudo certinho, da forma mais adequada possível, se corromper com as facilidades que às vezes aparecem no meio da política, né? Mas a gente fica feliz de ver que tem crescido, tem aparecido pessoas como você que está apresentando para mim que consegue fazer, consegue diferenciar. Consegue. E outra coisa, Marcelo, isso que você citou, as pessoas realmente dizem que o sistema corrompe a pessoa. Eu ouço muito falar isso. As pessoas, quando eu falei que eu ia encarar esse novo desafio, teve muitas pessoas que passaram por lá e falaram: rapaz, olha, eu vou te falar, é complicado. O sistema, você não tem como levar o sistema. Eu vou ser muito sincero para você, eu provei o contrário, tem as pessoas que trabalharam comigo e o sistema, quem faz o sistema somos nós. Tem um sistema, mas nós trabalhamos nele. Nós que operamos o sistema não se opera sozinho. Tínhamos vários problemas, mas que a gente correu atrás para poder ajustar e fizemos várias coisas para poder aquilo não acontecer e você não deixar brecha dentro do sistema para que as coisas aconteçam. Quando você trabalha com transparência, que você usa o dinheiro público você está trabalhando com o dinheiro de outras pessoas que confiaram em você para você exercer uma função para ela. É como você contratar uma pessoa, botar dentro da sua casa para poder trabalhar para você, que você vai pagar ela. Agora, uma diferença, você contratar uma pessoa, não passar para ela o que ela tem que fazer e deixar ela fazer o que ela quiser e depois você vir cobrar. Não, se você bota uma pessoa dentro do setor para trabalhar, ela já vai ciente do que ela vai fazer. Se você contratou um empregado, um mecânico, ele vai fazer o serviço de mecânico. Se você contratou uma pessoa para poder cuidar da sua casa, ela vai saber. Então, ela tem uma função e sabe que ela vai receber por aquilo ali. E quando você é contratado pelo setor público para poder trabalhar num transporte com veículos que vai atender a população na saúde, na educação, que tem um transporte escolar, no transporte público, você vai sabendo que você tem consciência que você vai fazer aquilo ali. Agora, a sua consciência que vai te dar
a condição de saber que você está trabalhando ali para poder prestar aquele serviço. Agora, quando as pessoas vão com segundas intenções, que não vão ali para poder trabalhar com esse amor no coração para poder ajudar as outras pessoas, aí é onde entra aquela política que a pessoa quer somente ver o lado dela. Ela quer fazer algo que é ilícito, que aí vai prejudicar todo o trabalho. E aí a gente vê muitas vezes esse resultado acontecer e exemplos que nós estamos vendo no país. Tem muitas ações da má política que traz essa corrupção, que a gente abomina isso do nosso meio e que acredita que o trabalho, aonde você trabalha com transparência e faz essas coisas realmente acontecer, você muda a vida das pessoas. Então é aquilo que eu voltei a falar e repito, a sua ação, o que você vai fazer dentro do seu setor de trabalho, quem comanda ali é você e você consegue. Se você está ali, quer realmente fazer qualquer coisa acontecer, tem jeito de fazer, tem jeito sem trabalhar desviando dinheiro público, tem jeito de você trabalhar canalizando o dinheiro público para as pessoas que mais precisam, que mais depende daquele recurso, que confiou em você, te colocou naquela posição para que você venha trazer essa resposta para ela e você vê o resultado acontecer. Eu acho, uma frase que eu sempre digo, contra fatos não há argumentos. Eu acho que quando você faz uma ação que as pessoas veem, hoje as pessoas têm uma rede social que ela consegue acompanhar todo o trabalho, tudo que é feito no setor público, e ela consegue ver o que é colocado ali, o valor que tem de dinheiro, o que está sendo feito pela população. E ela chega à conclusão sobre isso. Eu acho que essa imagem da política, ela pode ser mudada e deve ser mudada. Depende também, eu sempre falo isso, de cada cidadão acompanhar o gestor que ela coloca, o vereador no legislativo, o executivo, está acompanhando esse trabalho. Tem que ter uma equipe, né? Tem que ter uma equipe. Não, eu digo a própria população, que são os nossos patrões hoje, ela acompanhasse, como eu estava citando e não acabei de concluir. Se você contratou uma pessoa e botou para poder trabalhar, você tem que fiscalizar e dar ordem do serviço que você quer. Sim. Porque senão depois a pessoa faz o que ela quer, ela vai querer cobrar depois que está pronto. Não tem como. Então tem que ter uma diretriz, tem que ter uma conversa, tem que ser participativo, estar envolvido na política, nas ações do seu município para poder estar ajudando ali a dar o norte do que cada legislador, cada executivo possa estar fazendo em prol da população. Claro que nós vemos a necessidade da população, mas a importância da população se envolver com a política e ter esse conhecimento do que precisa e saber o que o vereador, o que o secretário, o que o prefeito possa estar fazendo para melhorar a sua cidade e estar ali cobrando, isso é muito importante. Saber a função de cada um para saber como cobrar, né? Isso aí. Agora deixa eu te perguntar, claro, sem usar nomes, óbvio, mas você sofreu algum preconceito, tipo assim, pô, esse é o Fabinho, cara, o cara que era mecânico ali. Sim. Infelizmente, a gente que vem de uma classe mais baixa, quando você fala de um mecânico, de um filho de um agricultor, uma pessoa que veio da roça, que não teve aquela oportunidade de fazer uma faculdade, de angariar essas partes que é normal de quem tem uma condição melhor, a gente realmente, as pessoas olham, acho até normal a pessoa olhar e achar, pô, o que esse menino vai fazer numa secretaria dela? Já recebeu crítica direta? Já assim, alguém falou já frente? Tem pessoas que não medem palavras não, ela chega para você e fala, coloca a visão dela, o raciocínio, a imagem que ela faz sua, chega e coloca, mas a gente olha para frente. A gente sempre acredita que não existe nada impossível que não possamos fazer. A gente não teve, talvez, a oportunidade de aprender naquele momento, mas não significa que agora a gente não possa se adaptar àquela situação. É aquele ditado, né? Existem duas coisas que são controvérsias, mas que têm a capacidade de parar o ser humano, né? A gente aprendeu assim. É tanto os elogios quanto as críticas. Se o cara não parar para entender que ele vai, na caminhada, ter críticas e ele vai ter que ser obrigado a caminhar assim, continuar caminhando até vencer, ou também se alguém elogiar ele, achar que ele já está a atingir o nível e parar também, ele vai travar e não vai conseguir subir de nível. Então são duas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que é elogio e crítica. Parar e não parar por causa disso, sempre continuar independente dos dois, foi o que você está falando. E esse setor público, ele não tem como você não ser criticado. Você lidar com diversos tipos de pessoas, cada um tem sua linha de raciocínio, sua linha de pensamentos.
cada um segue a sua linha de raciocínio, aquilo que ela acha que é certo, mas nem tudo que a gente acha que é certo verdadeiramente é o que é certo. Não dá para falar como verdade absoluta. Isso aí. Então, não tem jeito. Se você for não querer ser criticado, não entre na política, porque não tem como. E diz uma coisa, política, né? Família, como é que é isso? Consegue conciliar? Ou o tempo ficou mais curto, ou o tempo ficou mais saudável, mais fácil de tolerar? Porque eu lembro que na época de empreendedor, né, você tinha muito pouco tempo, era aquela correria de 7 da manhã, às vezes encarando o carro até 8 da noite, 9, né? Eu até te abandonava lá na empresa, lá, deixava você sozinho lá, que eu não aguentava ficar até aquele horário. Olha, e hoje, como é que tá isso? Família, para mim, é primordial. Eu sempre cuido da minha família como uma prioridade para mim. Então, eu luto para que o trabalho jamais panhe esse lugar. Porque família, acho que, para mim, no meu ponto de vista, é algo incomparável a qualquer posição que você tenha. Claro que eu preciso trabalhar para poder dar o de melhor para minha família, mas esse trabalho, ele conflita, sim, com o relacionamento familiar. Ele te cobra muito. E eu, que procuro sempre me dar para aquilo que eu fui direcionado a fazer, eu gosto sempre de dar o melhor naquilo que você faz. Se eu não tenho condição, se eu não tenho expertise para aquilo no momento, eu procuro conhecimento, eu procuro aprender e desenvolver para poder entregar um trabalho de melhor qualidade. E eu, quando eu estava na empresa, que eu trabalhava na oficina, na loja, final de semana você está sempre ali por conta da família, você marcava para poder sair, o dia de sábado você fazia o seu tempo, né? E na política ele te suga mais um pouco o tempo. Você tem os seus trabalhos administrativos do dia a dia, hoje você passa a cuidar e representar uma população, e muitas vezes você tem que dividir esse tempo com as pessoas lá fora. Porque você ser político hoje, na realidade, não é só você resolver aquele problema seu que está ali. Hoje, como vereador, eu resolvo o problema das minhas famílias, mas existem várias famílias lá fora também que contam comigo. Claro que não é uma função típica minha, mas é uma função atípica de você ver. Acho que até se você vê uma família, uma pessoa que passa por uma luta, você procurar resolver. E muitas das nossas famílias em Quissamã, muitas vezes nós temos vários amparos dentro do setor executivo para poder amparar essas pessoas que dependem muitas vezes da ação social, e muitas vezes você precisa orientá-la. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, uma situação difícil, mas ela não sabe como chegar, às vezes liga para o vereador para poder pedir uma ajuda, o vereador tem que orientar ela, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer inscrição aqui, tem que fazer inscrição lá, e você orientar. Então você passa a tomar esses caminhos. E você que gosta de ajudar as pessoas, você que se incomoda quando você vê uma pessoa passando por uma necessidade, por uma situação, não tem como você não se mover para poder ajudar. De caráter, na realidade, né? Você já vem de berço, a criação que a gente leva a gente a ser humano, né? A se preocupar com quem está precisando. E isso toma o seu tempo. Isso, muitas vezes, você divide a atenção que você tinha que eu tinha que estar dando para minha esposa, para minhas netas, para meus filhos. Eu divido com essas pessoas. E aí, por exemplo, hoje fui para a Câmara de manhã, já saí da Câmara, fui resolver outras ações, fui ver situações lá do parque aquático, como que estava, o que estava precisando. Estive lá no polo esportivo, estive lá no estádio, junto com a secretária, que os vereadores saem todas as quinta-feiras para poder visitar e ouvir as pessoas do que realmente está precisando naquele setor. E estou até agora eu não fui em casa. Então... E isso, agora, eu lembro que antes de você ser vereador, né, ainda estava como coordenador de transporte, né? Eu falo isso, pessoal, porque a gente tem uma amizade muito antiga antes de Fabinho vereador, né? Eu conheço o Fabinho antes, desde na época que ele era novinho, sem cabelo branco, né? Hoje nós dois estamos de cabelo branco. O tempo está passando. Então, assim, como coordenador de transporte, a gente foi numa viagem em São Paulo, né, para um evento lá de motores de carro, porque é meu ramo, e automaticamente ele estava na área de transporte. No AMB. A gente lá no AMB, em São Paulo.
E todo minuto, era de 5 em 5 minutos, alguém ligava, e esse cidadão sempre atendendo, de prontidão ainda, tá, eu vou tentar resolver, vou pedir um amigo para tentar acessar lá, ver se tem um horário disponível, e sempre isso. Então, cara, isso é caráter, já é da pessoa, não é só porque você, até porque você não era vereador ainda, você era secretário, era coordenador de transporte, mas isso vem de caráter mesmo, né? Isso a gente já está dentro da gente, né? E eu acredito também na questão de, que a gente vai entrar nesse assunto agora, de questão de Deus coloca isso dentro da gente, né? Como é que é você, como é que é a fé do Fabinho? O que você tem para falar de fé, de crença, o que você acredita, isso influenciou para o que você é hoje, não influencia? Fala para a gente um pouco sobre isso. Olha, Marcelo, fé para mim é primordial. Eu acho que um homem sem fé, ele não vive, não tem como você desacreditar em Deus. Deus é algo inexplicável, não tem como. Quando eu falo, quando eu respiro, quando eu olho, quando eu enxergo, quando eu ando, quando eu tenho minha família, quando eu tenho saúde para poder trabalhar, eu vejo Deus. Então eu tenho esse relacionamento com Deus e isso me dá força, isso me faz enxergar e procurar olhar as pessoas como o grande pai olha, né? Sim. Olha com amor, olha com carinho, quer cuidar. As pessoas que têm Deus no coração, ela não consegue ver um irmão passar por uma necessidade e não ajudar. Quando não tem condição, mas mesmo assim ela procura achar um caminho. E a fé é que me impulsiona, que me dá força para me poder seguir a todo dia. Todo dia eu levanto, dobro meu joelho, agradeço. Todo dia quando eu vou me deitar, agradeço a Deus por ter saúde, porque eu vejo que tem muitas pessoas que infelizmente passam por situações difíceis, então para a gente que tem, nós temos que agradecer. Não é que a gente é melhor do que os outros, mas a gente está tendo essa oportunidade que muitos outros poderiam ter e não estão tendo. Então a gente sai para poder trabalhar, quantas pessoas queriam estar trabalhando e hoje não estão. Quantas pessoas queriam ter uma família e viver em paz, viver em harmonia com a sua família e hoje não estão vivendo. Então, isso para mim, acho que a fé, ela nos ajuda a manter, a equilibrar tudo isso. E o homem sem fé, sem esse direcionamento de Deus, ele se encontra perdido, ele não consegue se achar. Às vezes ele procura essa paz, essa felicidade em muitos outros caminhos, como você vê exemplos aí de muitas pessoas que procuram em outros caminhos e não encontram e ficam frustradas, e é onde a gente vê muitas ações que acontecem aí no mundo. Para mim, eu tenho a minha consciência, a minha conclusão, que muitos deles não estão tendo esse relacionamento com Deus e não estão colocando Deus no devido lugar que ele tem que colocar. Eu não digo da pessoa ir para a igreja, eu não digo para a pessoa botar uma Bíblia debaixo do braço. Eu estou falando de relacionamento, de reconhecimento do que Deus realmente é. De saber que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e vimos que tudo é ação de Deus. Ai daquele homem que olha e diz que não precisa de Deus e olha e acha que Deus não está em todas essas ações. Não tem como. E você falou um negócio interessante, Deus é Ele que transmite aquela paz que faz você dar o seguimento, né? Eu costumo dizer, eu posso até ser criticado agora aí nas redes sociais por causa do que eu vou falar, como herege, mas eu costumo dizer que para o cara ter sucesso, para o cara crescer na vida, ele não precisa nem de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus deu fôlego de vida e força para a gente trabalhar. Então, se o cara ele tiver empenho, tiver vontade, ele vai para cima, meu irmão. Ele vai vencer, ele vai conquistar, vai ser empreendedor, vai ser tudo. Agora, a paz que ele sente depois de ter tudo isso é que só com Deus que ele consegue, né? Então, assim, a gente vê hoje muita gente conseguindo evoluir, crescer e chegar num patamar de vida estável, num patamar que queria chegar, mas não consegue ter essa paz que a Bíblia fala que é a paz que excede todo entendimento, né? Eu costumo dizer que para você obter essa paz, você tem que abrir mão do direito de entender, porque é uma paz que excede todo o entendimento nosso. É uma paz que você não se explica, é aquilo que você falou, Deus não se explica, é algo que só entra e te dá a sensação de que realmente você está indo no caminho certo. Quem crê, crê. Quem não crê, exatamente. Não tem como. É o que você falou, não é uma religião, não é falar de botar uma Bíblia e ir para uma igreja, é realmente de você ter um relacionamento com Deus, né? De Deus, foi para isso que ele fez a gente, para ter um relacionamento. As pessoas hoje deixam de ter um relacionamento com ele, porque eles acham que ter um relacionamento é simplesmente ir para a igreja, ou tem que ir para a igreja para isso. Então, são requisitos, mas o objetivo
direto é você realmente buscar esse relacionamento no quarto da sua casa, sozinho, no ambiente que você está no seu quarto, e isso, para o que você diz, somou também para o seu crescimento. Com certeza. E você, quando você se envolve com Deus, você cria esse relacionamento com Ele, você passa a obter um pouco do caráter dele. Sim. Isso é extraordinário na vida do ser humano. Então, quando você é tentado por certas ações, você tem estrutura para poder suportar aquilo ali. Não porque você é melhor do que os outros, mas é porque você tem esse relacionamento. E esse relacionamento ele te blinda, ele te dá força, ele te dá consciência, ele te dá um raciocínio para que você possa analisar realmente, antes de você fazer qualquer ação, de você analisar o que é certo, o que é errado e tomar a sua atitude. Claro que tem aqueles que optam pela atitude errada, e cada um com o seu cada um. Mas essa... Plantou, colheu, não tem jeito. Plantou, colheu, não tem jeito. Mas essa oportunidade, esse relacionamento com Deus é algo extraordinário. É inexplicável. Só quem busca, acha. Quem procura, acha. Senão, não vai. E agora você foi nomeado não, né? Votado como o da Câmara, né? O presidente da Câmara, e alguns dias atrás. E isso aí... Isso te traz mais facilidade para fazer o que você tem vontade de fazer pelo povo? Ou isso simplesmente soma para mais responsabilidade e documental? Como é que fica isso a nível de política? Isso te ajuda? Como presidente da Câmara, te facilita você ajudar mais a organização ali? Ou não? É simplesmente mais responsabilidade? É uma responsabilidade maior. E eu vejo que, principalmente com os companheiros vereadores que atuam junto comigo hoje, isso é uma prática de todo biênio, a gente fazer uma eleição da mesa diretora e a gente conversa, entra num acordo que ali você está com um representante da população de Quissamã. Aqueles 11 vereadores ali representam a população de Quissamã e entre um de nós, a gente conversa, vê quem tem o melhor perfil, discute para poder administrar a Câmara Legislativa. Então, é uma responsabilidade, porque ali você trata de assuntos e você põe a responsabilidade, não sozinho, mas junto com os outros vereadores, de você administrar a Câmara. E você, quando fala em administrar a Câmara, você está falando em fiscalizar o orçamento do município, ajudar a direcionar, porque tudo que vai passar para qualquer ação de todas as secretarias tem que passar pelo Legislativo, aqueles que foram escolhidos pelo povo para poder representá-los e ser a voz dele ali dentro. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um novo desafio também para mim, que eu conto ali com a equipe, que eu conto com os outros vereadores mais experientes, que vai estar nos ajudando, e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho, porque essas pessoas que se encontram ali também eu vejo que tem um perfil de ajudar a população de Quissamã, e eu cativo muito isso, converso muito com os vereadores, a gente dialoga muito, procura sair junto e vão um orientando o outro. E a gente vendo que ninguém é perfeito, quando tem algo que não funciona legal, a gente vai conversando para poder, deixando aquilo para trás e vamos tentando fazer essa harmonia. Eu me vejo ali com um papel muito importante, muito grande, junto aos vereadores, cada um tem a sua função, de trazer essa harmonia do Poder Legislativo com o Poder Executivo, com a população de Quissamã. Eu até falei isso ontem, que essa harmonia de estar junto o Legislativo com o Executivo, para que possamos fazer as ações que a nossa cidade precisa, que as pessoas precisam lá dentro, nós conseguimos ter muito mais êxito do que com discussões adversas que não vão levar o resultado positivo para a população. Então, eu trabalho muito isso com eles, sempre batendo nessa tecla, sempre levando nos bastidores com eles que essa ação é a melhor para a gente, se nos unirmos e trazer o resultado positivo para a população, que a população espera uma resposta tanto do Executivo quanto do Legislativo que venha chegar até elas. Quando nós andamos na cidade que eu citei, nós vemos muita necessidade, muitas ações que precisam ser resolvidas. Precisamos resolver ações de saneamento básico, da educação, da saúde, muitas coisas estão sendo feitas, muitos projetos já estão montados para poder trazer essa infraestrutura para o nosso município, vamos trazer com mais creches, mais escolas, e isso perpassa tudo para a gente.
E a gente tem que fazer o papel do vereador, é fiscalizar, ver o recurso que saiu e se está sendo aplicado naquela obra, se a obra está sendo feita com qualidade. Essas funções que você está me passando agora é mais porque você está como presidente, eu já tinha que fazer... você tá falando... a função de todos os vereadores. E eu, como presidente, a partir do dia 1º, teve a eleição ontem. Graças a Deus, quero agradecer também a todos os vereadores que, por unanimidade, todos os vereadores votaram nessa chapa para mim poder ser o presidente da Câmara, que para mim é algo extraordinário, você saber que conseguimos fazer uma eleição sem uma... não truculenta, uma coisa conversada, uma coisa dialogada, que chegamos no bom senso. E como presidente, respondendo a sua pergunta, como presidente, com certeza a responsabilidade é muito maior. É você dar as diretrizes da Casa Legislativa do que vai ser feito, como que vai ser feito. Então, eu creio que é uma responsabilidade maior, mas que a gente vai adquirir aí mais uma nova experiência em ajudar o nosso município aí a legislar em prol das pessoas, em prol daqueles que realmente mais precisam. E somente a nossa briga, a nossa discussão, briga entre aspas, né? A nossa discussão vai ser para que essas pautas cheguem à mão da população, aquilo que é mais viável, aquilo que é mais importante, aquilo que vai impactar e vai transformar a vida das pessoas. Nós vemos a área do desemprego, que não assola só Quissamã, mas... E falar sobre isso agora, você tem alguma, já roda alguma coisa atualmente de que possa incentivar o crescimento, não sei, do empreendedorismo na cidade, alguma coisa que facilita isso? Sim, tem muitas ações nessa pauta, Marcelo, muitas ações para poder fazer o desenvolvimento econômico do nosso município crescer cada vez mais. E eu acho que, eu tenho certeza que um dos nortes principal para isso, nosso, é a agricultura, e o outro é o turismo na nossa cidade, a cultura, o turismo, porque hoje nós vivemos dos royalties. Amanhã ou depois já vimos várias discussões entre os estados da divisão dos royalties. Se acontecer isso também no nosso município, nós sabemos que o desemprego é muito grande, não só do nosso município, mas na nossa região norte e noroeste, que vive muito mais dos royalties do que outros estados. Então a gente tem que se preparar para esse momento. Nada se sabe que é eterno. Talvez a nossa passagem aqui ainda, a gente consiga viver com isso, não sei. Mas os nossos filhos, os nossos netos, será que vão ter isso aí? Então, a agricultura, que nós nascemos aqui da agricultura, o turismo, nós temos uma parte histórica muito grande que pode ser explorada e o grupo já trabalha em prol disso, o executivo trabalha nessas ações para que isso venha acontecer, porque são coisas que você não consegue resolver de uma hora para outra. Tem coisas que precisam de várias ações para você poder concluir aquele processo, como a situação do turismo. Pegamos da cultura, do turismo, nós pegamos uma época de uma pandemia onde isso também ficou mais difícil. E a gente tinha que tomar decisões muito difíceis, que era você ou cuida do patrimônio ou você cuida das pessoas, e você tem que tomar essa decisão, e a decisão principal, acho que o patrimônio principal de uma cidade são as pessoas. Mas também não podemos negligenciar a cultura, não podemos negligenciar o turismo, da onde vai surgir muito emprego para poder sustentar as famílias. Então, é um desenho que você tem que lutar para que isso aconteça. E quando eu falo de turismo, quando eu falo da cultura, nós temos histórias no nosso município, a história do nosso município ela é muito impactante. Nós temos barões que passaram por aqui, nós temos casarões, nós temos senzalas que viveram escravos, nós temos o canal Campos Macaé, onde foi fundado pelos escravos. Nós temos muitas ações aqui, uma história muito rica, que nós podemos atrair muitas pessoas de fora, trazer recursos para dentro do nosso município, mas também nós precisamos trabalhar a iniciativa privada, porque se nós não tivermos aqui os empreendedores, os comerciantes, os donos de hotéis que se preparem para poder receber esses turistas, tudo é uma corrente. Engloba tudo, né? O turismo é bom porque ajuda o comerciante
final, por exemplo, quando tem uma festa, vou dar um exemplo aqui, quando tem a exposição em Quissamã, a gente acaba vendendo mais, porque são mais carros vindo para cá. Estou falando da minha área automotiva, né? E na época que você tinha oficina, era mais serviço. O cara que vende alimento, era mais alimento vendido. A farmácia vende mais também, porque o cara precisa de remédio, enfim. Então o turismo realmente ajuda isso. A pergunta que eu fiz foi exatamente nesse nível, né? De como, o que tem sido feito para impactar o comerciante de modo final. Então, né? Uma coisa que hoje é feita e tem impactado no comércio e também tem mudado a vida de muitas pessoas, onde eu vejo muitas pessoas às vezes criticarem, que é os trabalhos de ação social, que a pessoa hoje está inserida em vários programas. Por exemplo, nós temos aí o PAI, são pessoas idosas que trabalharam e contribuíram para o nosso município, e hoje elas vivem do PAI, uma assistência. Uma assistência que dá para eles. E você vê vários programas de ação social que nós damos para os jovens. Hoje nós saímos e vamos inserir agora, em 2023, o Juventude Ativa, que a gente fizemos a campanha em essa última agora, 2020, que a gente passou isso para as pessoas, que nós precisávamos de um programa que viesse fazer com que que os jovens viessem aprender uma profissão e receber um salário, porque a oportunidade do primeiro emprego é muito difícil. Quando você sai, mesmo que você esteja formado em alguma coisa, você sai para poder procurar um emprego, você não consegue encontrar. A Juventude Ativa, você é inserido dentro das ações da prefeitura, você recebe um salário mínimo, você aprende uma profissão, e agora a Juventude Ativa Mais vai fazer você, aquele jovem, aprender a estar num curso técnico para poder estar preparado com a carteira assinada e ter uma qualificação na sua carteira. Então, isso aí faz o quê? Vou te dar um exemplo. Nós pegamos aí o PAI, pegamos o Jovem Ação, pegamos o Agente Mirim, pegamos o programa dos Primeiros Passos, e tudo isso são recursos na mão das pessoas que mais precisam, pessoas que usam o CAD único, são pessoas que muitas delas estão desempregadas, não têm condição de trabalhar. Você insere esse quantitativo de recursos na mão das pessoas que gastam dentro do nosso município. E com isso, quando você gasta dentro do nosso município, ela compra, ela vai ao mercado, ela vai ao açougue, ela vai na padaria. Sim. E aquilo ali começa a fomentar a nossa economia. E outro órgão que mais emprega, você sabe disso, os comerciantes. Sim. Você tem sua loja, você tem vários funcionários lá da sua loja. Quando eu tinha oficina também tinha várias pessoas. Eu olho o mercado solar, eu vejo várias pessoas trabalhando e muitas pessoas compram com ticket de alimentação ali dentro. Então essa corrente, eu sei que esse final de ano, com todas essas pagamentos de funcionário, com todos os programas sociais, vamos dar 13º do programa sociais, nós vamos impactar quase 25 milhões para circular dentro do município. Então isso é um impacto muito grande na economia local, isso faz com que o comércio desenvolva, Sim. aquele comércio cresça, aumenta o estoque dele, contrata mais uma pessoa. Então isso não é só a assistência em si. Quando você fala de assistência, você também fala de desenvolvimento econômico. Sim, sim. E nós não ficamos só aqui, nós também procuramos qualificar essas pessoas para que ela também venha para o ambiente de trabalho. É onde eu acho legal. Sabe o que eu sinto falta? Talvez, claro, isso demore um tempo para isso se adequar, isso é a nível nacional, né? Eu sinto falta das escolas de terem um espaço reservado para ensinar as pessoas a empreender, sabia? Porque assim, a gente tem Estava conversando com os vereadores sobre isso essa semana. Porque a gente aprende a estudar, aprende a entender uma matéria para trabalhar de carteira assinada para alguém, que eu não acho errado. Né? Eu costumo dizer até que trabalhar de carteira assinada é você fazer um curso remunerado até aprender a empreender. Eu falo desse jeito. O cara faz um curso ali remunerado de 1 ano, 2, para entender como funciona aquilo ali, é a área que ele gosta, então ele vai empreender. Porque eu acho assim, ou o cara trabalha no que gosta, ou aprende a gostar do que está trabalhando, senão não anda. E o que a gente tem visto muito hoje, a galera não é treinado para pensar em empreender um dia, e aí fica trabalhando no que não gosta, não rende no serviço, né? A gente vem vendo isso muito acontecer. Então eu sinto falta disso hoje no setor de ensino, um grupo especializado, pessoas se dedicando a ensinar pessoas a empreender. Vou te dar um exemplo bem pequeno, né? Há pouco tempo saiu aquele vídeo do rapaz da água,
que eu não me lembro agora o nome dele, Rick Chester. Pô, o cara explodiu ensinando como que ele compra um gradado de água e vai vender na praia, pega R$10 emprestado, compra água, vai lá, vende, depois devolve os R$10 do cara para gerar crédito e virou empreendedor. Hoje é um cara, né, bem sucedido e cresceu até com o aprendizado que ele passa para as pessoas hoje. Não precisa ir muito longe. Eu tenho amigos que hoje sai para vender picolé de meio-dia às 3 da tarde. Ele compra o picolé a R$1 e vende a 2. Ele vende 100, 140 picolé por dia. São R$140 de lucro num dia. Mas não é qualquer um que tem essa disposição. Exatamente. Então é aí que eu estou falando. É gerar a expectativa na mente das pessoas, essa disposição e que há essa possibilidade. Aí, às vezes, as pessoas se acomodam e acabam ficando meio limitadas. Mas, como eu falei, isso não é nível municipal. Eu falo isso é nível nacional. Mas aqui, Marcelo, a gente talvez não tenha diretamente na escola. Mas nós temos o desenvolvimento econômico, ele faz um trabalho muito forte nessa área. Ele incentiva essas pessoas a empreender, dá todo o suporte para como abrir sua empresa, para como fazer. Além de dar o suporte, damos cursos para que eles possam se qualificar e aprender. Aí a gente faz uma pesquisa, conversa com as pessoas para ver qual o curso que ela quer que faz. A gente dá isso gratuitamente no desenvolvimento econômico. Isso eu já não tinha para eles poderem ter esse conhecimento. E ainda mais, nós damos aí créditos, microcréditos. Vou te dar um exemplo, para poder citar um desses exemplos. Vamos supor, nós empreendemos, como eu citei, que a agricultura é um braço muito forte para desenvolver o nosso município. O desenvolvimento econômico, ele hoje oferece, nós separamos lá e votamos na Câmara, o Poder Executivo mandou para lá, 1 milhão para poder passar de microcrédito para o agricultor rural. Então ali, damos um crédito para ele, um microcrédito no valor de R$20 mil, ele põe aquilo ali para poder investir no negócio dele, para ele poder empreender. E coisa mais interessante, um projeto que é a merenda na escola, nós compramos ela direto do produtor rural. Nós damos ali a equipe técnica na agricultura para que prepare essas pessoas para que elas tenha uma equipe técnica, que ela tenha um suporte técnico para ela poder produzir, a pessoa que vai estudar a terra, que vai ajudar ela a plantar a semente, e vai dar o dinheiro para ele poder comprar o que ele precisa, investir, dar a ideia, dar o curso para muitos que precisam, e ele depois compra a mercadoria para poder colocar na merenda escolar. Então, é o que eu te falei, muitas vezes as pessoas têm que se envolver mais com a política e ver o que ela tem para oferecer dentro do município dela. No momento que ela fizer isso, ela começa a usufruir disso que está à porta ali. Às vezes é falta de conhecimento mesmo, de saber o que está disponível. E muitas vezes, português bem claro, é falta de interesse da população. Muitas pessoas têm esperado isso chegar na casa dela. Ela não tem procurado buscar essas informações. As pessoas que querem beber água, ela tem que ir até a fonte. Não é a fonte ir até ela. Então as pessoas, isso aí está para todo mundo. Está na porta de todo mundo. Estou te dando um exemplo, mas tem muitas outras ações dentro do sistema, do executivo, legislativo, que possam ajudar as pessoas, mas se elas precisam se empreender, nós provocamos, chamamos para perto, discutimos essas ações, vemos o que possa melhorar, e a gente está aí trabalhando em prol disso, que a intenção é essa, é fazer com que a vida das pessoas sejam transformadas, que formamos vários empreendedores de sucesso, que venha também contribuir para o nosso município na geração de emprego, de renda, que venha levar o sustento para a família, que venha ali naquela profissão formar outros discípulos para que eles possam seguir aquele caminho, formar essa corrente do bem e fazer essas coisas realmente acontecer. Muitas pessoas falam assim, falar é fácil. Falar é fácil, mas também não é difícil na prática, não. Acho que mais difícil é você conseguir incentivar as pessoas para poder partir para esse ramo de trabalho. E fácil ou não, irmão, o negócio é ir para cima, né? Tem que ir para cima. O próprio podcast é para cima. Para cima, não tem essa independente moleza, da dificuldade, vai ter aquele ponto de decisão. Decidiu fazer, vamos para cima até aprender a fazer e ver as estratégias, como você falou, ficar ciente do que o município oferece, né? Como você citou aí, realmente eu me lembro, eu não sei se ainda está funcionando, se você está me dizendo, microcréditos que estavam incentivando a galera a empreender realmente. Sim, e ela foi estendida, como ela foi estendida para o produtor rural, agora nós vamos vincular ela aos pescadores também, para que os pescadores que vão empreender, que querem comprar sua rede, que querem consertar o seu barco, que querem investir nessa área, também vai estar aberto para eles, com carência de pagamento, você está entendendo? Com juro completamente baixo, para ele poder ter condição de trabalhar e conseguir pagar, e muitas outras ações, Marcelo. Por exemplo,
Está vindo agora para uma parceria com o governo do estado, o silo do milho para dentro de Quissamã, aonde já está sendo trabalhado os produtores, as pessoas que querem empreender nessa área, com suporte. Vamos supor que você é um empreendedor da área do milho, você tem seu sítio, tem seu pedacinho de terra, você quer plantar. Ah, Fábio, eu não tenho condição de preparar a terra. A prefeitura te dá aí o trator. Ah, Fábio, não tem dinheiro para poder comprar semente. A prefeitura te dá a semente. E depois que você conseguir fazer isso, esse projeto está sendo o primeiro passo, preparar os agricultores. E depois vai ser, o governo do estado, a prefeitura já comprou espaço ali perto da ZEM, já comprou espaço e vai fazer o silo do milho e vai fazer também uma parte de secagem. Como que isso vai funcionar? Todos os nossos produtores que estão sendo preparados vão vender para esse silo do milho, e esse silo do milho vai distribuir esse milho no estado. Então, o que isso acontece? Não só Quissamã que vai trazer para aqui, mas Conceição, Carapebus, Macaé, Campos, e vamos fazer um armazenamento e distribuir isso para o estado do Rio para poder gerar emprego no estado do Rio de Janeiro e em Quissamã, gerar emprego em Quissamã e de fazer essa distribuição para o estado. Então são caminhos que estão sendo provocados, que são coisas que nós vamos trabalhar para poder deixar esse legado para a população, essa geração de emprego. Então, esses caminhos, são vários nortes como esse, que nós vamos seguir também. Está sendo incentivado também o plantio da cana novamente, vai abrir uma usina, já foi investido até 40, acho que é a Cana Brava, aqui na divisa em Barra do Furado e Campos ali, vai ser construído, e já está sendo preparado também aqueles agricultores que querem produzir e trabalhar nessa área com todo o suporte, como eu citei, do silo do milho, com maquinário para poder tomar terra, com apoio da usina também, para poder, com transporte, para poder levar para a usina, já deve estar quase pronta, uma hora eu vou lá também visitar. Então estão criando várias ações para que isso também venha criar emprego e renda para o nosso município e dar dignidade para a população e resolver no nosso município esse déficit de emprego, qualificando também, eu estou citando a área da agricultura, mas temos muitas outras áreas, temos vários jovens nossos também que fazem faculdade, que estudam fora do nosso município, que fazem curso, que nós investimos neles para que fazem medicina, que fazem várias outras ações, enfermagem, essa área sempre foi boa, assim, né, pelo menos eu posso dizer hoje que eu tenho hoje um curso técnico, a minha esposa hoje tem faculdade, porque a prefeitura, na época de Otávio ainda, ajudou muito nessa questão de investir nos alunos com bolsa de estudo, né? A gente ia para campus, estudava lá. Então, assim, eu não sei hoje como é que está, não tenho acompanhado, mas isso pelo menos... Isso se estende até hoje. Se estende até hoje, então isso realmente somou muito. Claro, como eu falei, hoje eu não trabalho mais na área de informática, que foi que eu fiz técnico, mas eu precisei trabalhar ali 1, 2 anos para aprender aquilo que eu falei, o cursozinho remunerado que eu fiz, para me chegar a empreender hoje está 14 anos empreendendo em outra área, mas eu peguei a experiência. Então isso realmente eu tenho que agradecer aqui a cidade de Quissamã, que desde 94 foi quando eu estava fazendo esses cursos, já estava favorecendo aí a toda a cidade de forma geral. Agora fazer uma pergunta aqui meio ousada, né? Eu não vou nem ir para os meios, não vou para o fim. Você pensa aí, a nível político, aí chegar um dia candidato a presidente da República? Claro que, como eu falei, uma longa jornada. Mas só para me entender seu nível de expectativa política. Você pegou pesado, logo presidente da República. Porque não vamos para o meio para não causar impacto. Vamos logo Olha, pro final. Marcelo, como eu te falei, eu sou um cidadão de desafios. E claro que a gente tem que botar o pé onde alcança e tem que ter sabedoria para você poder galgando. Existe uma escada ali. Isso é como você subir degrau por degrau. Se A você pergunta foi bem para entender seu nível de expectativa. Se você for querer botar o pé onde não dá, eu não vou dizer para você que é impossível, mas que tem que ser galgado ao longo do tempo, como você está vendo. Eu não nasci na política, eu estou no primeiro mandato por isso como que eu vereador. perguntei. Eu acredito que oportunidades vêm, oportunidades surgem. Nós estamos aí para poder enfrentar qualquer desafio, mas eu acredito muito no pé no chão, degrau por degrau, se preparar para você poder assumir uma posição que você consiga resolver ela, porque não adianta você assumir uma posição que você não se prepare para ela. Sim, eu sim. acho que o ramo
de cada coisa te prepara para você ir subindo o degrau. A experiência. Né? Vai te dando experiência. Eu perguntei porque, claro, obviamente você deve conhecer, já deve ter conhecido pessoas assim. Se você perguntar, você é vereador hoje, se almeja um cargo maior no nível político para estar ajudando de forma mais direta, as pessoas, tem uns que falam, não, eu quero ficar aqui como vereador, ainda que eu ajude a população aqui, meu nível é esse aqui. E já tem gente que não, eu quero, meu nível de querer ajudar as pessoas é tão grande, de querer ajudar o país, eu quero chegar ao ponto de ter, eu tenho essa vontade de um dia, quem sabe, chegar à presidência. Eu perguntei mesmo. Eu penso na seguinte forma, eu gosto de me colocar onde eu sou útil. Se hoje eu vou ser útil, fui útil como secretário de transporte, fiz minha parte que eu tinha que fazer, hoje estou como vereador, vou fazer o que eu tenho que fazer. Se acharem, que você sabe que nós hoje somos servidores do povo. Sim. Se eu tenho uma condição de ser promovido e posso ser usado e servir em outro lugar melhor, eu estou à disposição para poder servir e ajudar a nossa população. Está disposto a encarar novos desafios. Isso aí, com certeza. Fábio, muito satisfeito pelo papo da gente, né? A hora passou, nem sei quanto tempo que já passou aí, mas levou uma hora a hora passou, aqui, e a gente comentou vários assuntos e, fico feliz aí da sua opinião como... o que você espera da política, né? Você citou algumas coisas aí que é um pouco difícil de alcançar para a nossa realidade hoje, a nível dos políticos hoje se unirem mais para ter poucas críticas uns dos outros e trabalhar em conjunto. Isso é um sonho de muita gente. E, assim, eu acredito que anda mais rápido se acontecer isso. É porque realmente é uma realidade meio longe do que a gente vê, né? Marcelo, eu digo para você que não é tão longe, não. Eu estou falando isso porque é uma realidade que estamos vivendo agora. Eu te citei que essa harmonia trouxe essa conjuntura para que nós fomos o presidente da Câmara, numa Câmara que esse momento harmônica, e eu estou falando para você que a gente pretende levar isso adiante. Eu acho que quando as cabeças pensam nesse nível e se claro que são várias mentes diferentes, são pessoas que têm ideologias diferentes, mas que se discutem as ideias e que procuram as ações que venham realmente atender a população. Não é impossível, não. Pode ter essa dificuldade, mas que eu tenho certeza que vai... Tomara que aconteça. Que vai fluir. Realmente assim, se as pessoas deixarem de criticar mais a opinião, né, o jeito de trabalho dos outros e entrar para somar, eu acho que isso aqui você pode ter feito errado, mas vamos ter... O que você acha dessa ideia aqui? Eu acho que isso é válido. Isso aí é válido. Isso é válido. O problema todo da política que eu acho é a politicagem. Quando você trabalha com fake news, você trabalha com mentiras, você trabalha com várias ações para poder prejudicar o trabalho. Isso é uma questão. Agora, quando você discute uma ação que você tem uma ideia divergente, mas que todas as duas ideias é para trazer um resultado positivo, isso é válido. Vale a discussão, vale o debate, isso é saudável. Sim. Mas agora é ruim quando você sabe que essa ação aqui é boa para poder ajudar a população e você quer ir contra ela. Você não quer saber que ela é boa para a população, você quer saber que você quer prejudicar aqui um grupo que quer fazer o bem para a população. Isso é ruim. Isso é ruim na política, isso não é bom. Eu não vejo isso de uma boa forma. Mas eu tenho visto que a grande discussão hoje na nossa Câmara é em prol da população. Mais que tem uns vereadores que é mais calorosos, outros que são mais enérgicos para poder colocar suas posições, mas a colocação, muitas vezes, é em prol da população. Isso é bom. Isso é bom, isso incentiva você ver várias ações que tem que se mexer para poder fazer. Sim. Isso faz parte do pleito. Então vamos torcer que isso realmente ande e que dê certo. Você está me causando uma boa expectativa. Eu acredito nisso a nível nacional, né? A nível de país também. As pessoas possam criticar menos o estilo de trabalho e que possam colaborar mais. Isso funciona, eu acredito que funciona. Isso está na mão das pessoas. Avaliar os candidatos delas, ver quem realmente faz esse trabalho e quem não faz. E na hora de decidir se ele continua ou não, a população decide. Mas para ela poder fazer isso, ela tem que estar conectada. Ela tem que estar ligada com as ações do Legislativo, do Executivo, acompanhar de perto a política, que para mim, a política é muito negligenciada pelas pessoas, não dão o crédito que tem que dar. Eu vejo que realmente a política perdeu uma credibilidade muito grande, com muitas ações de maus políticos,
Mas nós não podemos entregar o ouro na mão do bandido. Nós temos que... Falta políticos bons, porque os bons não querem ser políticos. A maioria não quer. Aí agora quando os bons se afastam, o que vai acontecer? Você dá oportunidade para quem não quer fazer a boa política. Até não tem muito a ver com o assunto, mas as pessoas falam assim, eu não quero mais botar filho no mundo porque esse mundo está horrível. Mas está horrível porque justamente pessoas boas não querem botar filhos no mundo para criar eles da forma que eles são criados, de forma adequada, e aí virar pessoas boas. Sabe o que acontece, Marcelo? As pessoas estão aqui fora e reclamar de uma ação é muito fácil. Agora, se colocar à disposição para resolvê-la é outro nível. Aí você tem que ver se o cara realmente ele quer ajudar ou só quer também criticar. Que não existe coisa mais fácil de você olhar o defeito de alguém, olhar o defeito de alguma ação, olhar o defeito da cidade e reclamar. Agora, você se colocar à disposição para poder estar ali, lutar pelo aquilo ali, apresentar as suas vocações, o que você realmente quer fazer pela cidade, ajudar a mudar, é outro assunto, entendeu? Entendi. Então foi um prazer ter você do lado aí, amigão Fabinho, e hoje presidente da Câmara. Queria agradecer vocês pela audiência, que Fabinho possa vir outras vezes. Colocou-se prontidão de estar aqui imediatamente quando eu falei com ele se ele queria poder estar junto da gente. E não esquece aí não, curte aí, se inscreve, ativa o sininho aí para você ser informado de outros vídeos. E segue a gente nas redes sociais lá, Pra Cima Podcast, lá no Instagram. E vamos pra cima. Um abraço e até a próxima. Um abraço.